E aí galera do Terceirão, tudo tranquilo? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área junto com você para darmos continuidade aos nossos estudos na área de filosofia. Galera, no primeiro bimestre nós conversamos um pouquinho sobre cultura, sobre a produção cultural da humanidade, sobre o que é cultura e como o ser humano produz e os diferentes tipos de cultura. Conversamos também sobre a questão da linguagem como uma produção humana e como os filósofos entendem a importância da linguagem para a construção do conhecimento. Vimos ali, analisamos as ideias de diversos filósofos sobre essa questão linguística. E agora nós vamos começar uma nova unidade, uma nova área da filosofia para nós discutirmos aqui, que é a filosofia da ciência. Nós sabemos que a ciência é um tipo de conhecimento extremamente importante nos dias atuais, não é? Geralmente as pessoas dizem assim, olha, se não é científico, então não é verdade. Muitas vezes a ciência é tomada exatamente como balizador entre aquilo que é verdade e aquilo que não é, entre aquilo que é real e aquilo que não é. E eu quero me debruçar um pouquinho mais sobre isso junto com você nas nossas próximas aulas. Nós vamos conhecer alguns conceitos importantes, nós vamos conhecer alguns filósofos que discutem essa questão. E eu quero começar te dizendo uma coisa. Esse campo da filosofia da ciência, ele é relativamente novo dentro da história da filosofia. A partir principalmente ali do início do século XX, onde nós temos as primeiras discussões sistematizadas a respeito da ciência dentro do campo da filosofia. Mas é claro, a ciência ela existe enquanto forma de conhecimento já de longa data. Mas é a partir do século XX que ela se torna um campo da filosofia. Mas é o seguinte, eu quero alertar você para algo extremamente importante. Olha só. Quando nós falamos de ser humano, o ser humano ele é extremamente complexo. Extremamente complexo. E a nossa forma de conhecer a natureza, a nossa forma de conhecermos a nós mesmos e a nossa forma de conhecer o mundo que está ao nosso redor, ela é extremamente diversa. Então dizer que o método científico ou que o saber científico é a única forma de conhecer ou a forma mais importante é um grande equívoco. E eu quero mostrar isso para você aqui agora. Na verdade, quando nós estamos falando do ser humano, nós podemos identificar aí 4 grandes áreas de conhecimento. E eu quero comentar um pouquinho sobre cada uma delas junto com você. Olha só, a primeira que eu destaquei aqui é o conhecimento religioso, o conhecimento teológico. É através dele que muitas vezes nós tentamos compreender ou tentamos nos aproximar um pouco mais de questões metafísicas. Esse é o grande objetivo do saber teológico, do saber religioso, porque nós entendemos que o ser humano é muito mais do que apenas as questões físicas, não é verdade? Existem questões que são transcendentais e é exatamente buscando respostas para essas questões que nós nos debruçamos e construímos aquilo que nós chamamos de saber teológico ou saber religioso. Então é uma área do conhecimento humano extremamente importante para trazer muitas vezes sentido para a nossa existência, para fazermos com que nós possamos compreender qual é o nosso papel dentro do universo, dentro do mundo. Então é uma área do saber humano que é sim extremamente importante e não pode ser negligenciada. O saber religioso ou saber teológico. Segunda forma de saber, senso comum. E eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso aqui. Conhecimento do senso comum ou conhecimento empírico. Aquele que você adquire através da prática, através da experiência, no dia a dia. Será que esse saber ele é menos importante que o religioso ou que o saber científico? De forma alguma. No dia a dia, na convivência com outras pessoas, você vai aprendendo diversas normas sociais, você vai aprendendo diversas práticas que tornam a sua vida possível. Coisas, por exemplo, como aprender a amarrar o sapato. Coisa, por exemplo, como você aprender que deve olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Essas são práticas que são aprendidas no convívio, no cotidiano. E que são fundamentais para que você consiga viver bem dentro da sociedade, para que você possa ter uma certa qualidade de vida. Então os saberes do senso comum, aquele chá, sabe aquele chazinho de boldo, né? Você não está com o estômago muito bem, ali não está muito bom, e aí você pergunta para sua mãe ou para sua avó, então ela diz para você, olha, eu sei que chá de boldo é bom para isso aí. E aí você vai lá e toma e se sente melhor. O que aconteceu dentro do seu organismo?
Você sabe, tem uma explicação para isso? Não, não tem. Mas você se sente bem. Então esse é um tipo de conhecimento do senso comum. Um conhecimento assim muito específico, que se encerra na própria experiência, que não explica muita coisa, mas que é extremamente útil. Então, o saber do senso comum, ele faz parte da nossa vida e é fundamental também. Terceira forma de saber, eu coloquei aqui, é o saber filosófico. Aquela questão da reflexão, aquela questão da análise dos fatos a partir da racionalidade. O saber filosófico, ele é construído principalmente através do discurso. Então é claro, você faz uma análise, você faz uma reflexão, mas você precisa exteriorizar isso aí. E você vai exteriorizar e você vai compartilhar com outras pessoas as suas reflexões. E dessa forma, o saber filosófico, ele busca entender, compreender, construir conceitos que podem ser utilizados por diversas outras áreas do conhecimento. Conceitos e questões como, por exemplo, o que é a verdade? O que é a justiça? Então são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, só que muitas vezes nós não paramos para refletir sobre isso. Então, dentro desse campo do saber filosófico, nós nos debruçamos para definir de forma racional, de compreender, de construir esses conceitos para que eles possam ser utilizados em outras áreas. E aí chegamos então ao nosso ponto do conhecimento científico, que é uma outra forma de conhecer e é sobre ela que nós vamos nos debruçar. Mas eu quero enfatizar mais uma vez, galera, não existe um tipo de conhecimento mais importante do que o outro. Cada um, na verdade, é utilizado dentro da sua especificidade. Então aqui eu quero mostrar para você, olha só, qual é o objetivo do conhecimento científico? Conhecer o mundo natural, a physis, é esse o objetivo. Então a ciência se encerra neste objetivo aqui. Não adianta você querer provar, por exemplo, a existência de Deus através do conhecimento científico, porque esse tipo de conhecimento ele não foi construído com esse objetivo. E nas próximas aulas nós vamos analisar aí como é que se constrói, a partir ali do século XVII, essa ideia do método científico. Qual é a trajetória para a construção desse tipo de conhecimento? E você vai observar ali então, que o grande objetivo desses estudiosos, desses pensadores, era construir um método para conhecer o mundo natural. Então questões metafísicas não fazem parte do escopo aí do método ou do conhecimento científico. Tranquilo? Então olha só, como eu disse, conhecer o mundo natural através de um método. E como é que esse método é realizado? O que é o método científico? Bom, ele é pautado pelo empirismo, ou seja, pela experiência. Eu preciso fazer, observar. Todo conhecimento científico, ele é construído a partir da experiência e é construído de maneira racional. Ou seja, através da análise, através da racionalidade. Então eu preciso observar algo, eu vou analisar através da razão e dessa forma eu vou construir uma teoria, uma hipótese, um conceito. E é assim que eu vou construindo o conhecimento científico. Tranquilo? Galera, essa primeira aula foi mais introdutória, apresentando aí o que você precisa saber. Chegamos ao final aqui, né? O que você precisa saber nesta primeira aula, para você levar para as próximas e ficar aí tranquilão. As 4 formas de conhecimento que eu destaquei no que se refere ao ser humano. Então, conhecimento religioso, conhecimento do senso comum ou conhecimento empírico, conhecimento filosófico e conhecimento científico. E nas próximas aulas, a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre esse. Lembrando, um não é superior ao outro, apenas cada um serve a um propósito diferente. E nós, enquanto seres humanos, somos muito mais do que apenas mundo físico. Por isso, é importante que você também, dentro do seu desenvolvimento, contemple esses outros saberes que aparecem aqui na aula de hoje. Tranquilo? Galerinha, um grande beijo no seu coração e até a nossa próxima aula de filosofia.